Boa tarde a todos, queridos, né? A nossa querida família Casa do Caminho, né? Bem-vindo àqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E nós sempre dizemos que é esse elo afetivo, esse laço de amor que nos une, que nós conseguimos ver tantas graças, tanta coisa linda no trabalho, porque o amor, ele flui aqui. Quando nós encontramos as pessoas queridas, essa vibração amorosa, isso que nós emanamos do coração, isso tudo é matéria espiritual. Isso tudo é aproveitado para os trabalhos da tarde, né? O plano espiritual aproveita tudo isso. E é uma tarde abençoada, gloriosa, né? Em que cada um de nós, vem em busca de algo. E a espiritualidade está aí para nos contemplar, de acordo com as nossas necessidades, o nosso merecimento, aquilo que é de melhor para cada um de nós, né? Então vamos aproveitando esses momentos e cerrando suavemente os nossos olhos e mentalizando a figura de Jesus. Cada um de nós mentalizando a sua figura como é mais particular. Essa figura serena, meiga, a paz que cada um de nós busca numa casa de oração. Esses olhos transparentes, enxergando amor em tudo, vendo tudo que nós temos de bom no fundo da nossa alma. E para esse Jesus é que nós vamos agradecendo. Agradecendo através dele ao Pai do céu pela bênção da vida, agradecendo pela oportunidade de ouvirmos na tarde de hoje mais uma página do seu Evangelho, esse Evangelho de amor que nos foi deixado e que até hoje é tão atual nos nossos tempos, que a diretriz segura o rumo das nossas vidas. Então, Jesus querido, nós te agradecemos por esses momentos e te pedimos, Mestre, abençoa os nossos propósitos de melhora, de progresso, de evolução, através da vivência dos seus ensinamentos. Agradecemos também, Jesus, os teus mensageiros celestes, a espiritualidade aqui presente, os mentores da casa, que já nos aguardam de há muito preparando o ambiente. Nós agradecemos por tudo isso, por tantas bênçãos que nós sentimos, que não precisa de palavras, mas sentimos com o coração, com a alma, tudo isso que recebemos em forma de vibrações amorosas, vibrações de saúde, de paz. Então somos agradecidos a isso, Jesus querido. E se nós precisamos te pedir uma coisa, é que abençoe, Jesus, os nossos propósitos de melhora, de mudança. Nos ajude, Jesus, a vivenciarmos o seu Evangelho no nosso dia a dia, vendo em cada companheiro de jornada, com a parentela física ou não, um irmão nosso, um filho de Deus, que nós possamos agir como você nos ensinou, fazendo aquele que está do nosso lado, aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Abençoe-nos então, Jesus, nessa tarde, e assim nós vamos pedindo licença para abrirmos a reunião da tarde. Em seu nome, que assim seja. Hoje, o tema da tarde é Abre a Porta. O José Roberto vai fazer a palestra por nós. Boa tarde a todos, fraternos irmãos de Jesus, aqueles aqui presentes e aqueles nossos irmãos que estão nos assistindo online pela internet. Nós sempre dizemos que é uma alegria quando podemos falar do Evangelho de Jesus, e quando nós falamos do seu Evangelho à luz da doutrina espírita, tudo se torna muito mais claro, e aí nós conseguimos compreender melhor todos os ensinamentos do Mestre.
esses ensinamentos que são tão atuais, esses ensinamentos que ele nos legou há 2000 anos atrás, e que cada momento em que nós estudamos o Evangelho, nós percebemos uma nova vertente, uma nova nuance. Então, estudar o Evangelho de Jesus e estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita, principalmente, sempre nos traz uma visão nova da vida e sempre nos traz assim muito consolo e nos traz assim um estado de compreensão, de harmonia e fraternidade. Hoje nós vamos abordar um tema do livro Vinha de Luz, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E Emmanuel é muito feliz quando ele escolhe o tema, que é Abre a Porta. A porta se abriu. Quando nós falamos em abrir a porta, quando Emmanuel se baseia nesse tema, abrir a porta, ele está se referindo ao Evangelho de João, no seu capítulo 20, quando Maria Madalena vê Jesus após encontrar o seu sepulcro vazio e vem trazer a novidade para os apóstolos, que estavam reunidos numa casa, as portas fechadas, porque eles estavam com muito medo, muito receio, pelo fato de Jesus ter sido julgado e ter sido condenado, e que isso pudesse também trazer consequência a eles, por serem os discípulos de Jesus, por serem seus apóstolos, aqueles que estavam sempre com Jesus, pregando a sua doutrina. Quando Maria Madalena traz essa novidade, traz a boa nova para eles, que Jesus, que ele viu o Mestre, que tocou o Mestre, mas que eles não acreditaram, Jesus aparece a eles, bate a porta e pede que abram a porta, para que ele, Jesus, possa soprar sobre eles o Espírito Santo, que é a tradução que está nos Evangelhos de João. Nós sabemos que essa tradução não é uma tradução assim muito exata, porque esses evangelhos, todos os 4 evangelhos canônicos de João, Lucas, Marcos e Mateus, foram escritos muito tempo depois que Jesus foi crucificado. O de Mateus, por exemplo, foi escrito há 60 anos da era cristã, ou seja, muito após Jesus ter estado conosco aqui em matéria. E esses evangelhos, eles foram escritos por terceiros, porque foram narrados pelos evangelistas. Poucas linhas de alguns evangelhos foram escritos pelos próprios evangelistas, esses que não conviveram com Jesus, caso de Lucas, caso de Marcos. E eram escritos em aramaico, e o aramaico é uma escrita simbólica, feita por simbologia, e tem muitos significados. Na realidade, o que se entende é que Jesus estava soprando a santidade do Espírito sobre eles. Ou seja, fazendo com que eles abrissem as portas mentais para poder ver aquela boa nova e poderem serem eles aqueles que levariam a mensagem de Jesus. Jesus havia confiado a eles. Na realidade, nós vamos entender o seguinte: abrir a porta, no significado, na tradição judaica, sempre existiu no sentido de abrir a porta para que as coisas boas entrassem. No caso específico, nós temos, só para exemplificar, no caso específico da Páscoa judaica, que nós chamamos de Páscoa judaica, que é o Pêssar, e que Jesus participou, aquela grande ceia que todos nós conhecemos, aquele quadro de Leonardo da Vinci, que é pintado todos em volta de uma mesa, aquilo é uma alegoria. Aquela mesa nunca existiu, porque a mesa era um costume romano, e os judeus não usavam mesas dessa natureza, usavam mesas baixas. O Pêssar significa celebração da libertação, ou seja, foi aberta aos judeus do Egito.
E é esse momento que é celebrado o Pêssar, que inicia a marcha da libertação. Momento em que a promessa de Deus ao povo eleito está se cumprindo, né? Eu que do jugo do Egito e vos conduzirei à terra prometida. Então essa promessa está acontecendo. Nessa celebração em que Jesus, nós entendemos que os evangelhos também colocam de uma forma muito pragmática e resumida, nós não sabemos realmente se é assim, nós entendemos a celebração do Pêssar é uma celebração da família, onde os familiares estariam presentes e, consequentemente, com toda certeza, familiares de Jesus estão ali presentes. Além de se fazer uma celebração que reedita o momento da libertação, através do que eles chamam de Seder, do Pêssar, ou seja, aqueles alimentos que são colocados na mesa, a erva amarga, o vinho não fermentado e tudo mais, deixa a porta aberta, coloca uma taça ao recinto. Aquele profeta que né? Aberto. Assim, outras celebrações também, os o sucá, né, que eles fazem, aquela casa, aquela tenda de folhagens. A cada noite eles abrem a porta e ali ficam, fazem uma alimentação frugal e recebem a cada eles, ou na concepção deles, a cada noite um dos profetas a porta e vem até eles. Então, quando Jesus pede que abra a porta, é a porta para que ali presentes não só aos judeus, mas também aos gentios. O que não aconteceu, porque nem todos ali, como nós mesmos estamos aqui, abrindo a nossa porta aos ensinamentos de Jesus, aos ensinamentos da doutrina espírita, na visão da doutrina espírita, porque o espiritismo não inventa nada, ele simplesmente coloca Jesus. Então às vezes nós também fechamos a nossa porta. Exemplo nem todos eles, pelas notícias da própria liturgia ou da própria, nem todos eles foram tão proeminentes em levar Jesus aos povos, aquele irmão. Tanto que Jesus escolhe que é Paulo de Tarso, que é o 13º apóstolo. E que esse sim, apesar de ser ele abre. E a receio de dizer que se Paulo de Tarso, nós não estaríamos aqui falando no cristianismo. Então, Jesus escolhe também, não só naquele momento,
nós conhecimento por si só não é através o próprio Tiago. E a fé que ele quer dizer vimos, fé sem ação é morta. Tiago coloca em sua epístola essa. Uma das situações dados aplicação lavam pela assim. Realmente
Livro dos imperadores.
Alguém gostaria de fazer algum comentário, uma pergunta? Abrir a porta do coração. Isso que ele falou agora no final, né? Que é preciso sentir. O meu sogro, muito sábio, ele sempre dizia assim: antes ser do que parecer. Não adianta você querer parecer uma coisa quando no íntimo você não é, não é? Nós estaríamos sendo como os fariseus. Então você tem que ser sempre autêntico. Não é só na casa espírita. É na convivência com os amigos, é dentro da sua família, dentro do seu lar, né, com seus vizinhos. Você tem que ser sempre aquela pessoa. Não pode mudar. Não sei se eu contei aqui uma historinha do Neio Lúcio, né? Neio Lúcio é um espírito que é uma historinha muito interessante. Eu já contei aqui que Neio Lúcio ele conta, resumindo essa história, um fazendeiro muito cruel e que prejudicou muita gente. Então, quando ele morreu, ele fez um pedido, quando ele desencarnou, né? Morreu, fez um pedido para a filha que ele fosse enterrado como Jesus Cristo, assim, porque ele tinha deixado a barba crescer, ficou muito doente, né? Falou, estou com barba crescida, né? Me vista como Jesus Cristo, eu quero aparecer como Jesus Cristo, eu me apresentar lá no céu, né? Porque eu comunguei, eu fiz a confissão no leito de morte, com certeza eu vou para o céu, então ele me apresentar como Jesus Cristo. Assim, ela vestiu ele como Jesus Cristo, uma túnica branca, uma coroa de espinho na cabeça, uma palma na mão, assim ficou ele, né? Aí veio uma senhora, que foi muito prejudicada por ele, uma boa alma, né? Foi ao enterro dele, né? Foi fazer uma oração por ele, ao lado do caixão, né? Aquele tempo se põe o caixão em cima da mesa, né? Então foi lá, ela falou assim, olha, só conhece meu pai? Eu falei, conheço, né? Falou, poxa vida, olha, não está bonito, não está parecendo com Jesus Cristo. Aí a senhora respondeu, de fato, ele se disfarçou bastante, né? Então, isso não adianta disfarçar, porque nós vamos ser o que somos, né? Não existe disfarce na espiritualidade, né? Nós sabemos que o espírito se apresenta exatamente como é, né? Com as suas intenções, não precisa nem de palavras, né? O pensamento, elas são captadas, né? Por isso, urge que façamos o nosso preparo aqui, né? Vamos então preparando esses momentos de vibração, né? Onde que nós doamos aquele amor, lembrando das pessoas que mais necessitam, abrindo as portas do nosso coração, nesse sentido amoroso, fraterno. Nós vamos então mentalizando a Terra, esse nosso planeta abençoado, mentalizando a Terra em muita paz, envolto em vibrações de amor, de saúde, mentalizando os habitantes do planeta, todos eles também envoltos nessa luminosidade, num discernimento de que é tão necessário nessa época atual de transição, essa transformação porque a Terra está passando. Mentalizando onde houver necessidade, enviando a nossa vibração amorosa para o leito de dor, para os hospitais que acolhem os doentes da alma e do corpo, para os orfanatos, asilos, para os presídios. Vamos vibrando também muito amor para aqueles que ainda têm as portas do coração fechadas. Porque cada um de nós sabe que essa chave, ela só abre de dentro para fora. É só cada um é que consegue abrir essa porta para o amor. Então vamos vibrando muito amor, vibrando amor pelos espíritos amigos, muita sustentação, por eles que tanto fazem por nós, vibrando para os nossos familiares, aproveitando esse momento e vibrando para o nosso lar, mentalizando a porta de entrada, envolta em muita luz, o nosso lar todo, em vibrações amorosas, de saúde, de paz, vibrando por todos aqueles nossos familiares que ali estão. Por nós mesmos, não precisamos vibrar porque já estamos recebendo. Vamos então deixando uma vibração em branco, muito amor no ar, para que a espiritualidade aqui presente
possa endereçá-la onde houver maior necessidade. E assim, queridos amigos, aqui presentes, a espiritualidade querida também, esses mentores da casa, os nossos anjos de guarda que aqui estão, vamos agradecendo por mais essa tarde, pelos ensinamentos, por tudo que estamos recebendo, pedindo a Jesus que esse bem-estar que estamos sentindo e que vai se prosseguir através do passe que iremos receber, possa se estender por toda a semana, que possamos sentir paz, bem-estar, saúde física e espiritual, e levar também repartindo essa paz, essa tranquilidade, esse carinho que recebemos na tarde de hoje, por todos aqueles que cruzarem a nossa jornada durante a semana, seja na condição de parentes, amigos, companheiros de trabalho, enfim, que nós possamos sempre ter uma palavra amiga, abrindo as portas da nossa alma, do nosso coração, retribuindo tudo aquilo que recebemos. Que Jesus esteja conosco, juntamente com esses seus divinos emissários, que Deus nos abençoe durante toda a semana. Graças a Deus. E assim nós encerramos essa primeira parte, né, dos trabalhos, e já estamos preparados e nós vamos continuar com o passe espiritual. Que Jesus nos abençoe.